Seja bem-vindo mais uma vez, então, ao Apostolicast, onde tiramos um tempo para falar a respeito da Bíblia, da igreja, das coisas de Deus, a qual você está aí procurando agora nos canais de comunicação e nos encontrou. Estamos hoje aqui mais uma vez com o Bispo John Lambert, que cedeu seu tempo. Estamos hoje aqui no estúdio da Matriz para gravar um assunto de suma importância que envolve a vida de todo aquele que quer ser salvo, que é o assunto: o que garante, podemos botar assim, a tua salvação ou a minha salvação? E com este assunto, então, temos aqui Bispo John. Bispo John, quer se apresentar rapidinho, talvez? Estou aqui, estou feliz de estar aqui com o Eduardo. Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bênção, Bispo, bênção ter você com nós. Então vamos falar hoje sobre salvação, um assunto de extrema importância, colocando aqui tópicos rápidos. E você já parou para pensar se você está salvo? Quando você fechar os olhos dessa terra, para onde tu vai? Esse é um assunto que mexe com as pessoas. E Paulo diz, né? Como serão salvos se não há quem pregue? Se não tem quem pregue. Então, eu acho que o assunto de salvação, Bispo, ele deveria se começar primeiro com a pregação. Muito bem. Como, Bispo, que um ministro ele conduz a salvação na vida de uma pessoa? Diria eu que um pregador, um ministro da palavra de Deus, ele tem o dever de vocalizar o que está escrito dentro da Bíblia. Ele é a voz da Bíblia. A Bíblia ela é viva, não talvez no sentido que a gente conhece de respirar, bater o coração e coisa assim, mas ela tem vida, porque ela é a palavra de Deus. Mas esta Bíblia, ela e as suas verdades reveladas, ela precisa ter voz. E a voz que Deus escolheu seria a pregação da palavra de Deus, que para alguns, e até a própria Bíblia diz, é loucura, é besterol, usando a linguagem de hoje. Mas nem por isso Deus deixa de usar a voz de um homem de Deus para pregar a verdade. Mas daí entra uma questão, então, que a salvação, de certa forma, ela está condicionada a um pregador. Não totalmente, porque eu creio que a pessoa pode ser salva por si mesma, mas existe uma cultura no Brasil onde, após a pregação, tem aquela comoção, tem um toque de Deus, e o pregador chama a pessoa, já vi isso acontecer, já participei, né, de situações assim, onde o pregador diz: você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? A pessoa levanta a mão e o pregador diz: teu nome está escrito no livro da vida, a partir de hoje tu é salvo. E não se tem uma garantia que a pessoa vai voltar ou que vai acontecer. Então eu percebo que existe uma certa desleixo, não é desleixo, mas o pregador, preguei, a pessoa aceitou, tchau, não precisa fazer mais nada, está salva. Não parece que é muito fácil falsificar ou levar a salvação a algo tão, não tem a palavra certa, mas algo tão banal às vezes? É que você, mais uma importância do pregador, você tem que saber interpretar o andar da revelação de Deus sobre salvação. Salvação no início da Bíblia era uma coisa, no meio da Bíblia era outra. Nos dias em que nós estamos vivendo agora são outras. Para ajudar, na realidade, a nossa geração, opinião minha, é a última geração que cumprirá ou que pregará o plano de salvação. Em outras palavras, o plano de salvação que está sendo anunciado pela Bíblia hoje, na minha opinião, não haverá uma nova versão, uma nova continuidade, que nós somos a geração do arrebatamento. Talvez eu não, mas você bem mais possível do que eu. Que peso. É um peso e é uma realidade. Mas as pessoas, às vezes, eles confundem e existe um certo interesse pessoal em procurar uma das etapas anteriores, porque é mais fácil, digamos, do que cumprir o plano autêntico e verdadeiro da Bíblia de hoje. O aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador não é o plano de salvação completo. O se render, no caso, né? É o pontapé, talvez? É bonito o início. Parabéns, aplausos. Reconheço que Jesus Cristo é Deus. Ótimo, mas é o primeiro passo. O que é, Bispo, o cumprir a salvação? Quando se pergunta isso, o que cumpre a salvação na vida de alguém? Você falou, em parte, uma coisa até que eu achei muito interessante. A salvação, ela tem as suas etapas nos dias de hoje, mas ela tem a sua continuidade também. Então, cumprir. Tu diz, o que é cumprir? As pessoas perguntaram para Pedro,
já na primeira reunião, no primeiro culto do livro de Atos, que foi no dia do Pentecoste, na sacada do cenáculo, a turma está tudo lá embaixo, Pedro está na sacada, está dizendo, né, varões, irmãos, e as pessoas, todo mundo pergunta, o que a gente faz para ser salvo? Esta pergunta, não sei quem é que foi o cara que fez, mas pergunta fantástica. O que nós temos que fazer para ser salvo? Sem rodeio, né? Sem rodeio, sem rodeio. E Pedro foi sem rodeio. E Pedro também foi sem rodeio. Diz, olha, gurizada, minha terminologia, né? Mas, olha, são 3 coisas para começar. E depois de começar, aí tem uma continuidade do viver, o que tu começou. Eu achei isso bonito, né? O começar, depois tu tem uma continuidade no viver. Então não é fiz, está terminado, está quitado. Seria como casar, tu vai lá e diz, eu prometo para ti ser fiel até a morte. Então, tu jurou, mas agora tu tem que viver o que tu jurou. Então, a primeira coisa que Pedro falou, ele disse, tu tem que te arrepender. Isso em Atos capítulo 2. Isso tu tem que te arrepender. Arrependimento é talvez uma das partes mais fundamentais que existe em todo o plano de salvação. Se tu não reconhece que tu é pecador, se tu não reconhece que tu tem pecado na tua vida, que tu não consegue tratar, que precisa ser tratado, se tu não confessa que tu é um pecador, então tu não está salvo. É difícil. A razão que eu fico gaguejando, porque eu não consigo entender alguém que pode dizer, não, eu não preciso me arrepender. Eu sou cara legal. Se todo mundo é cara legal, eu também sou cara legal. Mas se eu não tiver Jesus Cristo dentro de mim, através do seu Espírito Santo, eu não sou salvo. Não tenho direito à herança. Não. Então, a primeira coisa, o irmão Eduardo, está me dando uma vontade de chamar de pastor, eu não sei se é. Então, profecia, hein, gurizada? Então, a primeira coisa é arrepender de verdade. Segunda coisa que Pedro falou, ele disse, tu precisa ser batizado nas águas. E esse batismo nas águas é o que remove o que a tua oração de perdão afrouxou. Bom exemplo. Vamos pegar um exemplo que o pastor John usou. Ele estava num certo lugar e ele incentivou um coitado que estava ali, que estava bêbado, veio no culto bêbado. Ele disse, João, precisa te arrepender, cara, precisa te arrepender. Né? Ele disse, pede para Deus te perdoar pelo teu fumante, né? Pede para Deus. Jesus, estava bêbado. Jesus, me perdoa porque eu sou fumante, eu não quero fumar mais. Tá bom? Daí o pastor John disse, João, pede para Deus te perdoar, porque tu está bêbado aí, tu está bebendo. Pede para Deus te perdoar, te ajudar a vencer o álcool. Eu não, peraí, pastor, peraí, não vamos. Então o cigarro, eu estou disposto a confessar que eu preciso. Mas a bebida, não vamos tanto assim. Vamos devagar, né, pastor? Vamos devagar. Então, cara, isso não é arrependimento. Não. Porque o cara pediu perdão pelo cigarro. Não, a bebida não. Vamos devagar, né? Inclusive, daí o pastor John até perguntou, e aí quando é que vai ser isso? Então, me dá mais um mês. Me dá mais um mês na cachaça, daí vamos conversar. Não é arrependimento. Arrependimento seria entrar com os 2 pés. Com os 2 pés. As pessoas que estão escutando têm que entender isso, gente. Batismo remove o que tu confessou. Agora vamos mais um passo. Pedro disse que tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. E a razão que ele falou batismo em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi que derramou sangue pelos nossos pecados. É o único nome. É o único que nome. importa ser salvo. Que importa ser salvo. Atos 4:12. É o único nome. Que é, por sinal, uma das doutrinas de salvação que está dentro do livro de Atos. Invoca o nome. Tu tem que invocá-lo em tudo que tu faz, inclusive no batismo. Né? Isso sem entrar no mérito da questão de unicidade, sem entrar. O literal que não é uma questão de doutrina se a unicidade de Deus. Esse não é assunto. Isso é um assunto importante. Mas neste momento, independente do que tu pensa, o batismo tem que ser no nome de Jesus Cristo, que morreu por nós, derramou sangue, e esse sangue nos lava dos nossos pecados. E sendo que nós não temos como estar debaixo da cruz, naquela dia fantástico, poderoso e tudo mais, a gente então, autorizado por Pedro, a gente é batizado em nome de Jesus Cristo, para que o nome de Jesus Cristo nos lava dos pecados. E o batismo do Espírito Santo? Então, o batismo do Espírito Santo, como fica? Que é a terceira coisa que fala sobre Pedro disse, tem que te arrepender, tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Se as 2 primeiras foram feitas corretamente, pleno arrependimento, aceita o perdão de Deus. Aí sim, pleno confessação, pleno confessar, pleno arrependimento.
pleno perdão. Batismo por imersão nas águas. Se tu fez as primeiras 2 certas, biblicamente, a gente crê que a pessoa pode e deve receber o batismo do Espírito Santo, o dom, o presente de Deus. Já que tu é uma alma arrependida, lavada, bem falado, já que tu é uma alma lavada, então vazia do pecado, entende? Limpo do pecado. Então aí eu vou colocar dentro de você o meu Espírito, Espírito Santo, que vai te guiar em toda a verdade e vai te proteger se tu deixar de todo pecado. É só o primeiro ponto que a gente está conversando sobre esses assuntos, teremos mais. Também não quero tomar seu tempo, eu sei que o senhor é corrido. Mas demos uma boa pincelada sobre o assunto de salvação. Alguns falam que é soteriologia, né? Mas busque mais, tem nosso contato. Você está usando uma palavra bonita agora, soteriologia, teologia sistemática trata sobre isso. Acredita que Deus tem mais, toda a confirmação plena para a sua vida. E Deus não é Deus de confusão. Se está escrito, será cumprido na tua vida, tu não vai ficar sem. E busque, entre em contato, pesquise, bota nos comentários aí, estaremos dispostos a te ajudar. Da minha parte, Deus te abençoe, bispo. Deus te abençoe. Prazer estar aqui com você hoje. Até mais, fique na paz do Senhor. Paz.